Oi, pessoal! Hoje eu vou apresentar para vocês o funcionamento da ferramenta Fast Tracking do Horus. Com o Fast Tracking, acompanhamos o perfil das cestas de compras nas principais UFs do Brasil, nos principais canais varejistas, desde os pequenos varejistas até os com mais de 5 checkouts e os atacarejos. E temos uma visão de um período móvel dos últimos 60 dias. A primeira tela apresenta o overview de cestas. Nela, você enxerga as principais categorias e marcas presentes em todas as cestas. Os quadrados coloridos mostram quais os setores mais presentes dentro de cada uma, e nas tabelas vemos as categorias e as marcas. A métrica incidência nesses campos significa o percentual que os setores, categorias ou marcas estiveram presentes nas cestas dos consumidores. Por exemplo, na visão principal, sem nenhum filtro, alimentos está presente em cerca de 85% das cestas. A categoria pão está presente em 25% das cestas e as principais marcas presentes nas cestas são Coca-Cola, Nestlé e por aí vai, em ordem decrescente. Nos gráficos temos o ticket médio por dia e a média de itens presentes nas cestas. Vou navegar mostrando algumas possibilidades de análise. Vejam que na parte superior temos os filtros. Vou começar filtrando pela UF São Paulo. Aqui e na maioria dos filtros você pode selecionar mais de um ao mesmo tempo. E vou filtrar o canal AS5+, que são canais de autosserviço com mais de 5 checkouts. Vamos fazer um filtro na categoria chocolates, clicando na categoria chocolates na tabela central. Vejam que todos os números se ajustam para essa visão específica. Vamos ajustar também o filtro de período da análise, colocando mais de 45 dias. Notem que com esses filtros temos o aumento no gráfico de ticket médio, que quase dobrou no período da Páscoa. Uma outra possibilidade de visualização é ter uma visão geral apenas das cestas que tiveram a presença da categoria chocolate. Para isso, usamos o filtro Foco na cesta de quem comprou, marcando apenas a categoria chocolate. Com esse filtro, as cestas tiveram 100% de presença da categoria chocolate. Conseguimos ver que 24% desses consumidores também levaram biscoitos, 22% compraram pão e todos os detalhes das cestas de compras de quem levou o produto chocolate. Agora vamos para o overview de fabricantes. Nesta tela, temos em formato de gráfico as 3 métricas de ticket médio, quantidade média de itens e incidência. A principal funcionalidade dele é a visão por fabricante. Por exemplo, eu sou da indústria de biscoitos e quero entender os consumidores e performance de cestas dos principais fabricantes desta categoria. Vamos no filtro fabricante, aqui dentro da caixa dos gráficos, e seleciono os que me interessam. Nesse exemplo, vou selecionar os 3 principais players, M. Dias Branco, Nestlé e Pandurata. Após a seleção, as categorias na direita vão se ordenar, mostrando todas as categorias que esses 3 fabricantes transitam com suas marcas. Se quisermos fazer o foco só no biscoito, clicamos no nome da categoria. Se quiser focar em 2 ou mais categorias, por exemplo, quero ver biscoito e chocolate juntos, é só selecionar a segunda categoria, mantendo o botão Ctrl do seu teclado pressionado. E se quiser outras, é só continuar com o botão Ctrl pressionado e ir selecionando com o mouse. O mesmo para desmarcar. Se quiser desmarcar apenas uma, selecione com o mouse novamente mantendo o botão Ctrl pressionado. Outro detalhe possível. Digamos que eu queira mesclar na minha visualização toda a categoria biscoito com apenas 2 marcas dentro da categoria chocolate. Selecionamos a categoria biscoito, em seguida eu abro a categoria chocolate e mantendo o botão Ctrl pressionado, eu seleciono as marcas de chocolate que eu quero mesclar com biscoito.
E lembrando também que temos as mesmas opções da tela anterior, para dar foco na cesta só de quem comprou determinada categoria ou marca ou fabricante, ok? Agora vamos para as abas de comparativo. Nessa visão, teremos sempre que selecionar um range de período. O período 1 vai ser representado nas barras cinzas. O período 2 serão as barras vermelhas. Eu escolhi aqui 2 semanas, pegando do início do mês de março, contra 2 semanas, pegando do início do mês de abril. Os quadros mostram os 5 principais setores e cada um tem as 6 principais categorias dentro deles. Vamos agora para a próxima aba comparativa, que temos a mesma visão de comparação de períodos, mas com a possibilidade de escolher as categorias. Ela já traz 6 categorias que são ordenadas dependendo da métrica. Você pode ir selecionando no filtro de categoria lá em cima as categorias que quiser incluir na visão abaixo. Por exemplo, vamos selecionar arroz, feijão, açúcar, óleo e farinhas. Daí, você pode montar as visões que deseja comparar. Continuando no gráfico de comparação, temos outra aba que você pode filtrar nos gráficos por fabricante. No primeiro, vamos deixar a categoria toda de chocolate, e aí vemos os 6 principais. E no gráfico de baixo, vamos filtrar pela categoria chocolate e também selecionar o filtro de fabricantes, dando foco apenas em 2 que não apareceram no top 6. Vamos selecionar aqui Cacau Foods e Dr. Oetker. Seguindo, temos outra aba de comparativo, mas agora no nível de marca. Vamos selecionar novamente como exemplo a categoria chocolate e abaixo selecionamos um fabricante. Daí temos as marcas dele apresentadas no gráfico. E no gráfico de baixo podemos selecionar a mesma ou outra categoria se quiser. E selecionamos outro fabricante, para termos a possibilidade de comparar várias marcas com as métricas de incidência, média de itens, preço médio ou ticket médio. Espero que esse tutorial tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, nosso time está sempre à disposição. Até mais!